E aí pessoal, Marcelo Reis aqui do canal Vida na Inglaterra. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo com meu amigo Tarcísio. Ele está lá nos Estados Unidos e o Tarcísio vai explicar algumas coisas, algumas vivências que ele tem lá nos Estados Unidos e que pode servir de base aí para quem está procurando algum país para imigrar, para levar em consideração aí entre esses dois países. Qual país é melhor para se morar entre Inglaterra e Estados Unidos? Fala, Marcelo. Primeiramente, beleza aí? Muito bom receber esse convite seu aí para fazer um vídeo com o pessoal que te segue. É muito legal o seu canal, estou acompanhando daqui também. Então, cara, eu estou aqui desde novembro de 2019, vai fazer 2 anos agora em novembro. E assim, é interessante que eu assisto muito os seus vídeos do canal, eu me identifico muito com as coisas daí. Vai ser legal essa comparação. Os Estados Unidos, apesar de ser um país muito grande, aqui tem diversas culturas diferentes, um país imigrante, porque aqui, tem gente de todo canto do mundo. Você vê que o país realmente aqui foi colonizado pelos ingleses, porque muitas coisas que eu vejo você comentando aí da Inglaterra, eu me identifico aqui nos Estados Unidos. Realmente Entendi. são coisas iguais. Então, assim, acho que vai dar para fazer um vídeo bem legal aí para quem quer fazer essa comparação. Ô Tarcísio, aí existe aquela questão também, como que funciona a sua sociabilidade? A gente sabe que isso é particular de cada um se envolve com determinadas pessoas, cada um tem seu nível de inglês, influência e tudo mais, então pode ser um pouco subjetivo. Mas em relação ao contato com os ingleses, aquele ditado de que com os ingleses não, né? Os ingleses é daqui, aí é os americanos. Com o contato que você tem com eles, existe aquele ditado de que eles realmente são frios? Como é que é? Depende muito de você? Como que é isso daí? Olha, cara, na minha experiência, ô Marcelo, assim, os americanos, eles realmente são mais frios, não tem aquele negócio de brasileiro que tá a todo lugar se abraçando e não sei o que e tal, tal, tal. Aqui você não vê isso. Mas acho que vai de cada pessoa. Tipo assim, se eu falar com uma pessoa na rua, ela vai me receber muito bem. Eu não vejo nenhum preconceito por ser imigrante. E assim, as pessoas te recebem muito bem. Eu acho que vai da pessoa procurar o contato, entendeu? O americano, ele não vai procurar o contato com você. Isso é fato. Uhum. Mas, exceto na empresa e tal, mas na rua, no dia a dia, o americano ele não vai procurar o contato com você. Eu acredito que é mais uma coisa de brasileiro mesmo, o brasileiro que se diferencia dos outros, não? Totalmente, totalmente, cara. E mesmo no Brasil, assim, quando você vai nas grandes metrópoles, não tem tanto isso. Você, tipo assim, anda na rua, não conhece ninguém, é a vida que segue. Aham. Mas o brasileiro, no geral, ele é muito mais, eu diria, afetivo, mais Caloroso. apegado. O americano não. Caloroso, isso. O americano não, cara. Aqui você passa do lado da pessoa na rua, a pessoa nem te olha, a vida que segue. E olha, e assim, eu tô falando isso que eu moro numa cidade pequena aqui. Quando eu moro próximo a Qual Nova que é a York. cidade que Quando você mora? eu moro em Milford, cara, é uma cidade que fica no estado de Connecticut. Eu tô a 1 hora de Nova York. E assim, a gente vai bastante para Nova York. E você vê que é uma diferença gigantesca. Aqui é uma cidade menorzinha, tipo assim, cara de interior mesmo. Não tem as casas aqui, aquele estilo que você vê em filme, casa bem Entendi. aberta, tudo gramadinho, gigante, o quintal e tudo mais. E a gente vai muito para Nova York, acho que muita gente conhece Nova York aí, é cara de cidade grande mesmo, né? 8 milhões de pessoas que moram ali, e aí a realidade é outra. Você vai ver que eu vou falar mais com cara de interior mesmo. Entendi. Não, tá tranquilo. Mas no geral tem algumas diferenças, pelo que a gente já conversou aí por trás dos bastidores, já dá para ver que tem muita coisa igual. Em relação à saúde pública, Tarciso, eu já ouvi alguns comentários de pessoas que tiveram que vender casa para poder pagar. Aqui na Inglaterra, só para dar uma comparação, eu nunca precisei utilizar o sistema público de saúde, mas eu já tive experiências de pessoas que precisaram, alguns falaram bem, alguns falaram mal. Alguns falaram que se você tiver praticamente
quase que morrendo, eles vão te tratar assim com uma... Eles vão querer investigar qual que é seu problema, sabe? Aquela coisa de que, vamos fazer vários exames e levar ele para uma clínica especializada. Como que funciona aí nos Estados Unidos? É pago? Você já teve experiência? Ou de alguém que já precisou utilizar o sistema público, o sistema de saúde? Eu, assim, por uma sorte, graças a Deus, eu vim para cá com uma realidade um pouco diferente, talvez da maioria, porque eu vim empregado, a empresa deu todo o subsídio, então, assim, eu sou assalariado, eu tenho seguro de saúde, então, assim, para mim é mais fácil, mas quando eu olho no geral aqui, saúde pública ou saúde privada que seja, existe, é top, de qualidade, só que é caro. Então, assim, depende de quanto você quer investir. Existe plano público aqui, que é o Obamacare. O Obama criou aí esse plano para pessoas de baixa renda e tal. Eu confesso que eu não sei como funciona, mas é bastante diferente lá do Brasil. Quando eu estava lá, você realmente tem um plano de saúde, que você vai num médico, o plano de saúde cobre, você faz um exame, o plano de saúde cobre. Aqui você não tem plano de saúde, aqui você tem seguro saúde. Então, assim, se você é mais, eu diria que proativo do que reativo. Se você vai num médico e esse médico é coberto pelo seu plano, para tratar alguma coisa reativa, fica dentro do seguro, morreu o assunto. Se você vai e sofre um acidente ou alguma coisa que acontece, eu tive um amigo que teve um problema e teve que ir no hospital no final de semana e ele deu azar de, tipo, ter um médico lá que estava fora do seguro de saúde dele, não é coberto pelo seguro. Ele pagou US$ 3.000 de hospital Caramba! em um final de semana, entendeu? Então, assim, é caríssimo se está fora do seu plano. Por isso que a gente sempre procura quem está dentro do nosso seguro. Só que, assim, é igual eu falei, eu estou numa situação um pouco diferente aqui. Com o meu seguro de saúde e a maioria dos seguros de saúde são assim, você tem um deductible, o que chama, que tipo assim, quando você atinge um valor, você não paga mais, entendeu? Seria Só que é tipo assim, anual. se você precisar fazer uma cirurgia de um determinado valor, você Isso. utiliza. Imagina, eu vou te dar um exemplo, esse exemplo clássico da cirurgia. Eu tenho que fazer uma cirurgia de US$ 20.000, por exemplo. O meu deductible do meu seguro-saúde é 2.500. Eu só vou pagar 2.500. Tudo que eu fizer depois disso, porque eu já atingi o meu deductible, tudo que eu fizer depois disso, eu não pago mais nada durante um ano, entendeu? É renovado todo ano, entendeu? Todo ano começa de novo esse deductible e aí, tipo, se você, por exemplo, usou todo o seu deductible em dezembro, você vai ter problema, porque em janeiro renova de novo e aí você vai ter que pagar todo o deductible de novo, entendeu? Saúde pública existe também, mas é caro. As pessoas, pela experiência que eu estou vivendo, as pessoas buscam mais proativo, porque se você for buscar a saúde reativa aqui para ver se você tem algum problema ou alguma coisa assim, vai ficar caro. Entendi. Existe uma pequena diferença aí sim. Eu acho que o principal objetivo aqui não é falar que um país é melhor que o outro, mas levar em consideração algumas diferenças. Eu acho que quem vai decidir aí são vocês que estão pensando um dia em poder imigrar e que vão levar em consideração as informações que a gente tem aqui, né? Então, eu acho legal a gente entender o lado dos Estados Unidos e entender o lado aqui da Inglaterra. Um outro detalhe, Tarcísio, aqui na Inglaterra o porte de arma não é liberado. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas eu já vi comentários aqui de que se a polícia te pega com uma arma, o que existe no país, infelizmente, de vez em quando a gente ouve um caso ou outro, numa quantidade muito mínima, mas a gente ouve. Se eu não me engano, para cada bala, para cada
como fala, não é bala. Para cada Projétil, projétil que acredito. eles encontram na sua arma, se eu não me engano, são 5 anos para cada projétil. Então, se eles te pegam com uma arma com 2 projéteis, são 10 anos. Eu preciso confirmar essa informação aí, mas eu sei que aqui o porte de arma não é liberado. Tanto é que muitas das polícias aqui, elas não utilizam armas. Existe sim a polícia armada, eles têm aí uma equipe própria para isso, também polícias descaracterizadas, mas a polícia comum, eles não utilizam arma. Pelo fato da arma ser liberada aí, você tem mais medo ou menos medo, porque você também pode portar uma arma de fogo? Então, o Marcelo, os Estados Unidos ele é um país muito grande e diferente do Brasil, eu não sei como é aí na Inglaterra, mas diferente do Brasil, aqui a república é estadual, não é uma república federativa. Então, cada estado tem sua regra. Entendi. Cada estado tem o seu imposto, cada estado tem o seu modo de viver, vamos dizer assim. Em Connecticut, no estado que eu vivo, pelo que eu sei, ainda não é legalizado. Mesma coisa, por exemplo, com a legalização da Ah, maconha. entendi. é, então, assim, cada estado tem a sua regra. Entendi. Então não é Só de, que, não é de forma genérica, então, que a gente não, ouve alguma não. notícia, nos Estados Unidos pode arma. Não é bem assim. Alguns estados são realmente liberados, alguns estados não são, estão em processos de arma, maconha, muitas coisas eles estão em processo de liberação, mas não são realmente liberados. Pelo que eu sei, aqui você pode andar com uma arma grande, por exemplo, se a polícia pegar você na rua com um fuzil, você não tem problema, desde que esteja legalizado, Aham. obviamente, com nota, você tenha o direito, você tem o treinamento para ter aquela arma, não tem problema. Mas se a polícia pega você com um revólver pequeno, você tem problema. Porque a explicação que eu ouvi é que porque é fácil de esconder, entendeu? Entendi. Então, assim, Isso daí dá a entender que obviamente, você inibe o mecanismo de defesa do adversário, alguma coisa assim. justamente. Assim, aqui você vê muito caçador, entendeu? Então, assim, o pessoal realmente vai para mata, vai caçar. Então, o pessoal precisa dessas armas, entendeu? Maiores. Eu acredito que seja mais por isso. Ó, é liberado essas armas que são usadas por caçador. O caçador não vai sair para mata com um revólver pequenininho, entendeu? Entendi. Então, acho que é mais ou menos isso. Questão de segurança ou não, eu particularmente, eu nunca vi uma pessoa com arma por aqui. A segurança aqui é um dos motivos que mais me encanta nos Estados Unidos. É assim, é uma coisa fantástica. Por exemplo, eu fui viajar, fui para Boston algum tempo atrás. A gente pede muita coisa pela Amazon por aqui. A Amazon é, tipo assim, usado mais Aqui do que também. Google por aqui. Então, e aí, cara, chega a encomenda, fica na porta da minha casa, os caras colocam na porta da minha casa, fica 4 dias ali, ninguém mexe, ninguém encosta, entendeu? A caixa fica ali na Entendi. porta de casa Mas quando e você fica ali. menciona segurança, eu já falei muito disso nos meus vídeos. A primeira coisa que as pessoas pensam é que tá sempre cheio de policiais em volta. Na verdade, eu acho que se engloba mais um aspecto de educação, né? Cultura. Eu acho que esse é o sentido que você fala Uhum. de segurança. É isso mesmo? É isso, vai da pessoa. Pelo que eu entendi, assim, obviamente, aqui tem os seus problemas, tem os seus problemas. Quando você vai para uma cidade do porte de Nova York, por exemplo, tem muito mais problemas, porque é uma cidade que tem 8 milhões de habitantes. É tipo assim, é a mesma coisa de São Paulo. É uma cidade grande e tem os seus problemas. Só que o que eu percebo é que tá na cultura das pessoas por aqui, que tipo assim, não é meu, eu não encosto. Tipo assim, cada um tem o seu território ali e é por isso. Tem os problemas, obviamente. Tem bastante segurança, tem bastante policiamento por aqui. Uhum, Você não vê as polícias abordando as pessoas na rua, não tem esse tipo de coisa, entendeu? entendi. É, é cultural mesmo, entendeu? Entendi. Isso está um pouco relacionado também
a um fato que se aplica aqui na Inglaterra. Quando a pessoa ela vai cometer algum crime, alguma coisa contra você, ela pensa duas vezes, porque se ela tiver a gente fala aqui o criminal record, que é um histórico criminal, ela ferra com a vida dela para sempre, porque depois ela não vai conseguir arrumar Uhum. emprego, ela vai ter problemas. Então, as pessoas pensam duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Acho que Com certeza. isso é É, um dos é fatores que mais ou mais menos a mesma coisa. show de bola. Bom, você já teve experiência com o transporte público? Aqui na Inglaterra, muita gente já sabe, para quem não sabe, o transporte público aqui eu não tenho o que reclamar. Particularmente eu uso muito pouco, porque eu tenho moto, então tudo que eu preciso fazer, eu consigo fazer na moto. Para mim, no meu caso, não é conveniente comprar um carro. Primeiro porque tudo que eu preciso fazer está perto, eu tenho supermercado, eu tenho hospital, eu tenho banco, tá tudo perto. Se porventura eu precisar fazer algum passeio, alguma coisa do tipo, no meu caso não compensa porque eu posso fazer de metrô, posso ir de ônibus. O ônibus funciona muito bem. Se você olhar no aplicativo, ele vai chegar em cima da hora que você está esperando, da hora que está marcando. Então eu não teria problema com transporte público. Se eu comprar um carro, eu acho que acaba sendo pior para mim, porque eu vou ficar preso no trânsito, vou demorar mais para chegar no meu destino, a não ser que seja uma viagem longa de uma cidade para outra. Então, para mim, não seria vantajoso investir em um carro. Talvez em um futuro breve, futuro distante, né? Não, breve não. Eu possa comprar um carro, mas não seria tão conveniente. Então, ô Marcelo, o transporte público aqui, cara, eu particularmente eu nunca usei. Por quê? Aqui onde eu vivo, igual eu falei, uma cidade menor. Aqui em Connecticut é um estado com cidades menores e tudo é muito longe. Então, assim, aqui, infelizmente, esse é um dos pontos em que eu não gosto daqui, é que é obrigatório você ter um carro. Não tem como você não ter. O bom é que aqui o preço do carro é bem mais barato, tem o lease que você consegue fazer um lease de um carro, é mais ou menos que um aluguel de um carro. Então, assim, tem condições melhores. Para quem chega é um pouco mais complicado, porque você não tem o credit score, que é o que chama aqui, que é tipo, você é um cara, é um bom pagador, vamos dizer assim. Então, quando você vai fazer um leasing com o seu credit score baixo, o seu preço do leasing fica mais caro. Não que você não consiga fazer, mas fica mais caro. Entendi. Então, assim, se você vai numa loja aqui, os estacionamentos, um supermercado, que seja, os estacionamentos são gigantes, porque é tipo um shopping aí lá no Brasil, né? Porque todo mundo tem carro por aqui, entendeu? Então, aonde você vai, você tem carro. Essa realidade já é um pouco diferente de Nova York. Nova York já é uma cidade grande, você tem uma malha de metrô gigantesca que corta a cidade inteira. Eu já fui para Nova York de trem, passo um trem aqui que fica a 5 minutos da minha casa. Eu chego em Nova York, já pego o metrô, eu vou aonde eu quiser, entendeu? Então, assim, aí já é mais a cara de Londres, eu entendo. Mas aonde eu vivo aqui, infelizmente, é obrigatório ter um carro. Entendi. Eu adoraria não ter, entendeu? Ir aonde for a pé, de bicicleta e tal, mas não dá. Infelizmente, você tem que ter um carro. O bom é que o preço do carro é barato e o preço da gasolina aqui também é muito barato, entendeu? Entendi. É só nosso Brasil Isso daí é que não é bacana. barato. Ah, infelizmente cara. Aqui, por exemplo, agora que a gasolina tá cara, que o pessoal tá reclamando, a gente vê que o preço realmente subiu do combustível, a gente paga US$ 3 no galão. Aqui não é por litro, é por galão. Um galão dá 3,8 litros. Então, sei lá, o pessoal de matemática aí vai fazer a conta na hora, mas o litro da gasolina aqui, se você for converter, deve dar uns 80, 90 centavos. É uma semelhança muito parecida com aqui da Inglaterra. Esse dia até eu fiz um story no meu Instagram. Eu coloquei na minha moto, eu enchi o tanque, deu 8 libras, 8,19 por aí. E deu 5 litros de gasolina. Os matemáticos aí que vão fazer a conta, que eu também não dou conta. Mas
A gente sabe que, infelizmente, o nosso produtor de combustível no Brasil não ajuda. Não tem jeito, não tem jeito. Infelizmente lá existem muitos impostos, enfim, é uma situação que o brasileiro já conhece aí, que não precisa da gente entrar nesse mérito por aqui, mas é, é bem mais justo por aqui. Obviamente, a gente paga os nossos impostos aqui também, não é barato. Assim, você vê que os impostos que você paga, eu já estou entrando em outro tema, mas você vê que os impostos que você paga realmente são revertidos em bens para a população, entendeu? As cidades aqui são fantásticas, bem cuidadas. Tem buraco na rua? Tem buraco na rua também, mas dinheiro público ele está sendo bem gasto, entendeu? Essa é a diferença que eu vejo para o Brasil. Isso é uma característica muito comum dos países de primeiro mundo, né, Tarcísio? Essa É. organização. Algumas pessoas falam pra mim, pô, Marcelo, você tá mostrando muito o lado bom das coisas, tem que mostrar o lado ruim também. Eu até preciso fazer alguns vídeos, porque aqui na cidade de Londres, em alguns locais, tipo, não no centro da cidade mesmo, nas regiões mais periféricas, que no caso se enquadra também em uma das regiões que eu vivo. Londres, ela é dividida por zonas. Então, no centro seria a zona 1, mais um círculo em volta, zona 2, zona 3, e quanto mais em volta, vai afastando as zonas. Eu moro em torno da zona 3 e zona 4. Então, por aqui você já encontra algumas ruas que tem bastante sujeira, mas é bastante mesmo, sabe? Aquela coisa de, nossa, se você chegar aqui em Londres hoje, para quem nunca viajou e vê esse tipo de coisa, fala, nossa, isso aqui que é Londres, a pessoa vai assustar. Uhum. Mas eu vou trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal também. Ô Tarciso, uma outra dúvida também que eu acho que vai ajudar muita gente a decidir questão de imigrar para um país diferente. Aqui em Londres, nós temos aqui um dos aluguéis mais caros do mundo. Eu acredito que aí nos Estados Unidos não deva ser muito diferente. Como que é a questão do aluguel aí? Só para incrementar aqui nesse assunto, quando as pessoas vêm para cá, não tem diferença se a pessoa vem com cidadania, se ela tem passaporte. Enfim, é uma questão que a gente não vai entrar em detalhes porque teve o Brexit, aquela coisa de que não pode morar mais europeu e tudo mais. Quando a pessoa vem para cá, ela não consegue alugar uma casa sozinha. Eu falo muito isso nos meus vídeos. Ela tem que alugar um quarto. Como que funciona aí nos Estados Unidos? Aqui, ô Marcelo, realmente o preço eu acredito que talvez aí seja um pouco mais caro, mas aqui também é muito caro o aluguel. A diferença é que aqui é fácil você alugar. Com a pandemia, essa questão de alugar dificultou um pouco, porque as pessoas eles estão saindo, por exemplo, de Nova York para morar mais no interior. Então, assim, tá bem difícil você achar uma casa para alugar aqui, mas se você acha, não é difícil você conseguir alugar. Você tem que ter um calção, obviamente, sei lá, eles pedem 3 aluguéis E é adiantado, por semana aí, mas que aqui a gente o aluguel. paga por semana. Tipo, dependendo se você for alugar casa de brasileiros, o que a maioria faz, eles pagam um aluguel adiantado, tipo, talvez de uma semana ou 2 semanas para frente. Não, aqui é por mês, é mensal também. Um fato bem curioso é que o pessoal aqui, cara, apesar de quando você vê, você fala, nossa, Estados Unidos, muita tecnologia e tal, o pessoal aqui, ele é bem tradicional. O pessoal trabalha com cheque aqui. Então, assim, quando eu aluguei a casa que eu vivo aqui, o landlord, que é o cara que é o dono da casa, ele queria que eu levasse cheque para ele todo mês e tal. Aí eu consegui, conversando com ele, fazer uma transferência bancária e tal. Mas assim, o pessoal é muito tradicional nessa questão aqui. E tem segurança para você mandar um cheque, você, tipo, deixa o cheque na porta da casa do cara, ninguém mexe, entendeu? O banco aqui, ele não tem segurança nenhuma, nenhum segurança, não tem porta giratória, não tem nada. Então, assim, esse fato é bem curioso. Mas, voltando ao assunto do preço, o preço é bem alto. A casa é bem grande. Eu moro, por exemplo, vou dar o exemplo da casa que eu vivo aqui. Ela é gigante. Só para mim e para a Suélia é uma coisa
gigantesca, eu não preciso disso tudo, mas é caro, entendeu? Aí você fala, beleza, procura uma casa menor e mais barato. Não existe, cara. São todas as casas gigantes Entendi. e aluguel caro, entendeu? Só que, vou citar um exemplo, eu não tenho problema nenhum em falar isso, eu moro numa casa grande aqui e pago $2.500 de aluguel, Entendi. entendeu? Então, Mas assim, essa casa sua, ela enquadra nas casas populares de todas as casas? Ela é uma casa que você vai encontrar na maioria das casas? Ou ela é tipo um pouquinho mais de luxo? Não, cara, assim, ela não é de luxo, mas também não é uma casa, como diria o popular brasileiro, caindo aos pedaços. É uma casa boa, não tenho do que reclamar, mas é mais ou menos a média do preço aqui. Você vai achar uma casa um pouco mais barata? Você acha. Tem o que eles chamam de townhouse, que são casas juntas, conceito de apartamento um pouquinho diferente aqui, mas assim, você vai pagar caro, entendeu? Dependendo da situação da pessoa que vem, aí a pessoa tem que procurar uma casa talvez uma cidade mais perigosa, numa zona, vamos dizer assim, uma zona um pouquinho pior. Eu moro numa zona boa aqui, e talvez seja por isso, mas assim, quem vai numa zona um pouquinho pior, vai pagar um pouco mais barato, obviamente. E a realidade é um pouco diferente também de uma cidade grande. Então, assim, comparando com Londres, vamos lá para Nova York, já seria uma realidade um pouco diferente. Lá é mais ou menos que um São Paulo da vida. Você vai alugar coisa pequenininha, pagar caro também, porque Nova York é uma cidade cara, mas você vai alugar uma coisa menor talvez pelo mesmo preço que eu pago aqui. Todas as casas são mais ou menos esse padrão por a questão de climatização e que foram construídas muito lá atrás e só ficam reformando, entendeu? Entendi. É até difícil, Tarcísio, falar algumas características daqui de Londres, porque muitas coisas são iguais. Eu fico pensando aqui, É, será que o que eu falo aqui que seja diferente? Eu não consigo achar, porque as características batem. Então, a questão é, é, de segurança é mais ou menos igual, questão das casas é mais ou menos igual, que os aluguéis são caros também. E eu acho que vai ficar aí para o pessoal decidir qual que é mais vantajoso. Há um outro detalhe também que quando eu fui vir para cá, eu pesquisei muito se era um país que tinha catástrofes naturais. Você tem histórico aí de tipo furacão, terremoto, esse tipo de coisa? olha, Marcelo, os Estados Unidos é um país muito grande, então assim, cada lugar tem um tipo de catástrofe, vamos dizer assim. Aqui onde eu moro é mais tranquilo. A gente tem o frio aqui, que tipo assim, eu passo 9 meses do ano no frio, frio intenso mesmo. Vejo o pessoal lá no Brasil falando que 10, talvez até 2 graus Celsius é frio, pra gente aqui isso é calor, entendeu? Então, assim, a maioria aqui eu já cheguei a -15 graus. Então, Caramba, assim, esse não seria uma catástrofe, mas acontece pra gente é não é complicado de se viver. A agradável. cidade tem essa. Não é agradável, entendeu? Você fica muito tempo dentro de casa, todo lugar tem que ter aquecimento, você não vê. As ruas simplesmente ficam desertas, cara. E, tipo assim, você vai nos restaurantes, tem pessoas? Tem, mas a pessoa vai de carro, chega, entrou, acabou. Só dentro do restaurante, entendeu? Porque não tem como ficar na rua. Entendi. Quando neva. Tem aí também esses cabideiro, né? Esses negócios de colocar as jaquetas assim na porta das casas, porque aqui na Inglaterra tem. Na hora que Tem. você abre a primeira porta, muitas casas já tem logo de entrada para você colocar. Aqui é exatamente a mesma coisa, cara. É tipo, você tem os armarinhos aonde, por exemplo, você chama uma pessoa, você tem uma visita, a pessoa já chega, já coloca o casaco ali na entrada, fecha o armarinho e tal, e a gente deixa blusa, deixa casaco grande lá também, porque aqui, por exemplo, a minha casa, eu tenho um andar de baixo aqui que é sala de estar, cozinha, e os quartos ficam em cima. Se toda vez que eu for sair de casa eu ter que ficar indo lá buscar casaco, eu tô morto, cara, com ficar descendo, subindo escada toda hora. Eu vi
o ano passado, eu acho que foi nesse inverno passado, na Espanha, nevou bastante e tal, e foi um caos. Aqui neva talvez até mais do que nevou na Espanha, só que não é um caos porque a cidade já está Já preparada, tem entendeu? estrutura, né? Nevou, já tem estrutura, já começa os caminhões passar na rua limpando, tipo, já tem toda a estrutura, tem todo o equipamento e tal, diferente de quando nevou na Espanha, que pegou todo mundo de surpresa, Aham. entendeu? Então, assim, apesar de nevar bastante, tem a estrutura. Voltando ao assunto das catástrofes, de vez em quando sobe algum furacão que sobe lá do Caribe, ali do Golfo, ele sobe e pega a gente aqui. O ano passado teve um furacão Isaías que passou por aqui, cara, uma loucura. Imagino. Vento muito forte, assim. E tiveram pessoas aqui que ficaram sem energia, porque é um estado onde eu vivo que tem muita árvore. Então cai na rede elétrica, tiveram pessoas aqui que ficaram 6 dias sem energia, entendeu? Caramba. E aí a pessoa tem que ter gerador e tal. Então, assim, acontece esse tipo de coisa. Agora, esses dias para trás, subiu outro furacão aqui também, mas esse passou fraco. Mas, assim, não é, sei lá, uma vez por ano acontece de subir um furacão aqui. Não é um forte igual chega lá na Flórida para lá, mas sempre tem um furacão subindo, E vocês recebem e que notificação atinge a também, né? gente. Um estado de alerta. Sempre que tem uma catástrofe do tipo, o governo já anuncia. Me parece que até em Nova York existe uma sirene, né? Que toca bem alto, se eu não me engano. E além de mensagens de texto também que eles enviam para você. Isso, aqui tem o que chama de Amber Alert. É tipo o celular de todo mundo, ele apita, não chega uma mensagem, mas ele apita e é um Amber Alert. Quando uma criança é, por exemplo, sequestrada, eles mandam um Amber Alert para quem está naquela área onde a criança foi sequestrada ou sumiu para já, tipo, intensificar as buscas. É bem interessante Interessante, isso. cara. E no jornal, cara, tipo assim, na televisão, é incrível o quanto eles investem em previsão de tempo, em coisas de Meteorologia. clima mesmo, meteorologia, isso. É incrível o quanto eles investem em meteorologia, entendeu? É bem interessante, e aí tem os alertas em todo quanto é lugar e tal, é bem informado isso. Acontece, mas realmente estamos preparados, entendeu? Quando Entendi. Você acontece. comentou o lance da neve aí. Eu já vou dar só uma conclusão final aqui para não ficar muito grande o vídeo. Tá dando 40 minutos já. Uhum. Aqui, quando se tem previsão de neve, não necessariamente quando vai cair neve, mas quando tá muito frio, que começa a criar aquela camada superficial de gelo, já tem uns caminhões que passam nas ruas, eles jogam sal nas ruas. Fica tudo cheio de sal grosso aqui, a Isso, às vezes rua eu passo de toda moto que vem aquela cheia. poeira na minha cara, eu falo, caramba, o que que é isso aqui? É E o normal. Aqui sal, também, cara, ele tem joga muito. uma química, né, que ele meio que pega no capacete, na moto, acaba deteriorando algumas coisas. Aqui também, cara, é a mesma coisa. Vai, tipo, tem previsão de neve para essa noite ou para amanhã. Já passa o caminhão, já joga aquele monte de neve, de sal grosso. Já passa o caminhão, já joga aquele monte de sal grosso e fica tudo preparado para realmente receber essa neve mesmo. Show de bola. Tarcísio, aqui uma conclusão final minha e eu quero uma conclusão sua também. Então, eu vou me perguntar, né, antes de perguntar para você, e eu mesmo vou me responder. Então, a pergunta é se eu voltaria para o Brasil, sim ou não, e por quê? Eu não voltaria pela questão da qualidade de vida que eu tenho aqui. Não significa que você ganha muito dinheiro, mas significa que você tem recursos que no Brasil você não teria. Coisas que você constrói aqui, que no Brasil você demoraria anos para construir. Então, não voltaria para o Brasil pelo fato de eu ter uma qualidade de vida melhor aqui. Você voltaria para o Brasil e por que não? E por que sim? Olha, Marcelo, a resposta rápida, não. Se depender de mim, obviamente, tem questão de visto, tem questão de um monte de coisa
que poderiam fazer você, obrigar você a voltar. Se for por mim, eu não voltaria justamente por isso. Eu acho que a vida aqui é muito mais justa, entendeu? Dá para ficar rico? Talvez até dá para ficar rico, mas não é meu objetivo. É viver bem, cara. E, tipo assim, você vê que realmente você tem um poder aquisitivo para comprar as coisas muito mais que você tem lá no Brasil. Eu, assim, fácil viver longe da família, longe dos amigos, uma cultura diferente, não é. Isso pesa bastante. Mas eu não voltaria justamente por essa questão e pela questão da segurança, cara. Para mim, eu acho que a segurança é o maior ganho daqui. Uma coisa que talvez não, para mim, não tem preço. Isso, para mim, quando eu ponho na balança, me fala realmente, eu não volto. Eu tô bem aqui onde eu tô. Show de bola. Bom, então eu acho que agora fica para o pessoal decidir aí, né? Levar em considerações, apesar que muitas coisas são iguais aqui na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem saber algo relacionado aqui à Inglaterra ou aos Estados Unidos, agradeço a você, Tarcísio, por participar aqui do canal. E quem sabe a gente não se encontra aí no próximo vídeo para tirar alguma dúvida das pessoas que deixaram aqui nos comentários. Legal, obrigado pela oportunidade mais uma vez de ter me chamado para fazer esse vídeo. Você está fazendo um trabalho muito legal com o canal. E show de bola, cara. Bola pra frente. Show de bola. Valeu, Marcelo. Valeu, tamo junto.